Então, pessoal, com relação à tabela periódica, hoje vamos dar um pequeno aprofundamento aí no nosso conteúdo, certo? Vamos lá. Essa tabela periódica, né, que temos aqui na imagem, é a tabela periódica atual, certo? Essa tabela periódica, ela está dividida aqui, ó, em linhas. Podem ver as linhas, ó, uma linha, outra linha, mais uma linha, e também temos colunas, certo? Nós temos linhas e também temos colunas, tudo bem? Bom, essas linhas são chamadas de períodos, né? O primeiro período, o segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aqui, ó, são os grupos ou então famílias. Primeiro grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, não é isso? Ah, professor, e essas linhas aqui de baixo? Eles fazem parte, essa linha de baixo aqui, ó, é a série dos lantanídeos. Ela começa aqui, ó, neste ponto da tabela periódica, do 57, do número atômico 57 até o 71. 57 lantânio, 71 lutécio. E os actinídeos, eles começam aqui no 89, do elemento 89, e vai até o elemento 103. Professor, por que essas linhas aqui, ó, por que essas duas linhas, elas não estão aqui na tabela periódica? Para a tabela periódica não ficar extensa, muito comprida. Tudo bem? Então tá, pessoal, vamos adiante. Por que nessa tabela, ó a pergunta aqui, ó, por que nessa tabela os classificados como desconhecidos não são aceitáveis pela ciência? Ah, bom, você está falando desses elementos aqui embaixo, né? Pode ser que essa tabela seja antiga, não é mesmo? E talvez não esteja atualizada, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, foi, né, o que eu disse, a tabela está organizada em colunas ou, né, em colunas, que são as famílias, não é mesmo? E elas são o quê? 18 no total. A gente tem o grupo, né, os elementos representativos ou típicos, que é o grupo A, que são essas colunas mais altas aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês aqui, ó. As colunas mais altas são essas duas aqui e essas outras aqui, ó. Essas outras 6 aqui. Essas são o quê? Elementos representativos ou típicos, o grupo A. E essas aqui, esses elementos aqui pertencem ao grupo B, certo? São chamados elementos de transição. Elementos de transição externa e elementos de transição interna. Os de transição externa são esses aqui. E os de transição interna são esses aqui de baixo, a série de lantanídeos e actinídeos. Então, essa parte aqui no nosso livro, né, ela está... Obrigado por perguntar, Juliana. Vou situar vocês aqui mesmo, agora, na página 25, páginas 25 e 26. Tá joia? Obrigado por perguntar. Páginas 25 e 26 do módulo 1, unidade 3, capítulo 4. Vou colocar aqui, para todos. Módulo 1, página 26, unidade 3, capítulo 4. Beleza, vamos adiante. Calma que a gente vai falar por que é transição interna e transição externa. Na verdade, já falo. Por que é transição, esse nome de transição? Porque eles ocupam camadas, né, além das camadas SP. Né, e eles também não seguem uma regularidade nas propriedades, assim como os elementos do grupo A. Beleza? Que são esses aqui, ó, elementos de
transição. Os elementos de transição externa ocupam até o subnível D e os de transição interna ocupam até o subnível F. Vamos falar isso aqui na frente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a tabela periódica moderna, ela possui 7 períodos, né? Os períodos são as linhas horizontais e elas têm um número variável de elemento químico, né? Por isso existem períodos mais curtos, né? Esse período aqui, ó, o primeiro período é um período mais curto, e outros períodos que são mais longos, como esses períodos aqui de baixo, não é verdade? Bom, o que o período ele fala para a gente, né? O período ele informa para a gente quantas camadas ou quantos níveis eletrônicos aquele elemento vai ter, não é mesmo? Por exemplo, aqui, ó, peguei o rubídio, né? O rubídio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente percebe que ele tem 5 níveis de energia. E se a gente for olhar aqui na tabela periódica, o rubídio ele está exatamente onde? O rubídio está exatamente aqui, ó, no quinto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou seja, o número de camadas da distribuição eletrônica indica o período em que este elemento está na tabela periódica. Tudo bem? Olha só o que está escrito aqui, ó. No sexto período, por exemplo, do césio ao radônio, voltando na tabela, sexto período, ó, sexto período aqui, sexto período, do césio até o radônio, que está aqui, todos os elementos nesta linha, eles vão apresentar o quê? 6 camadas, né, ou 6 níveis de energia na distribuição eletrônica. Tá certo? Bom, é importante, né, que a gente saiba da distribuição eletrônica, por quê? Porque o elétron diferenciador, né, o último elétron a ser colocado ali, ó, no subnível mais energético. Olha o que é elétron diferenciador aqui, ó. É o elétron, né, o último elétron a ser colocado no subnível mais energético. Atenção que vamos usar essa abreviação aqui, ó, ao longo da nossa aula, SME. O que significa SME? Subnível mais energético. Então, o elétron diferenciador é o elétron que vai falar para a gente onde, né, que aquele elemento vai estar lá no quadro, né, lá na tabela periódica, certo? Se parar no subnível S, vai ser em um determinado lugar. Se parar no subnível P, em outro lugar. Se parar no subnível D, outro lugar. E no F, outro lugar. Verdade, verdade. Verdade. Módulo 2. Desculpa, pessoal. Obrigado. Que bom que vocês viram. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, pessoal, muita atenção, né? Porque este elétron diferencial, esse elétron diferenciador, é o que vai indicar para a gente, né, uma maneira mais prática de se localizar esses elementos químicos na tabela periódica. Então, vamos lá. Os elementos de um mesmo grupo, né, atenção para isso, os elementos de um mesmo grupo, né, eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, independente de qual grupo for, tá bom? E os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de níveis de energia. Isso aí a gente já conversou, né? Olha aqui a observação de novo, ó. Subnível mais energético, SME, é o último a ser preenchido no diagrama de Linus-Pauling. Beleza. Olha só, pessoal, entre os elementos representativos, né, eles são facilmente identificados porque são as colunas mais altas. Olha a tabela aqui de novo, ó. Elementos representativos estão nessas colunas mais altas aqui, ó. Tem até um jeitinho de lembrar. Como esses aqui são do grupo a gente fala que são as colunas altas. Altas, grupo A. Beleza? Esses aqui estão os elementos representativos ou típicos. E nas colunas mais baixas, que são essas aqui, a gente vai ter os elementos de transição. B de baixa e A de alta. Juliana, SME
é simplesmente o subnível mais energético da distribuição. É aquele que você vai colocar por último na distribuição eletrônica. Daqui a pouquinho você vai entender, vai fazer todo sentido. Tá bom? Então tá. Olha só, turminha. A família 1A, ela vai apresentar aqui, ó, um elétron na camada de valência. Ou seja, 1A, um elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. Certo? 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5A, 5 elétrons. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. E 8A, 8 elétrons. Observe que cada uma das famílias, vai apresentar aqui, ó, um nome específico. Só um segundo, pessoal. Cada família vai ter um nome específico. Por exemplo, a família 1A, família dos metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 3A, ela não tem um nome específico, mas é o nome do primeiro elemento que a família começa, é a família do boro. A 3A, ou a 4A, me desculpem, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A já tem um nomezinho especial, é a família dos calcogênios. 7A, dos halogênios. E a família 8A, ou família 0, a família de quem? Dos gases nobres. Certinho? Então tá bom. Bom, pessoal, né, o grupo da família, né, igual a gente estava conversando aqui agora, o grupo, né, a família, vai indicar o número elétron da camada de valência. Igual está escrito aqui, ó. Elementos do grupo 1A possuem um elétron na camada de valência. Do grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência. Atenção para isso aqui, ó. O hélio, o elemento químico hélio, o gás nobre hélio, este que está aqui, ó, na tabela periódica, ele está na família 8A. Só que o hélio não tem 8 elétrons na camada de valência. É uma exceção. Tudo bem? Só se atentem para isso. Tá joia? Ele está lá na família 8A, mas ele não tem 8 elétrons na camada de valência. É uma exceção. Bom, o hidrogênio, por sua vez, também, pessoal, o elemento químico hidrogênio, ele não pertence à família 1A. Ele está na família 1A. Muita atenção para isso. Ele não pertence à família 1A. Por quê? Porque a família 1A abriga elementos químicos chamados de metais alcalinos. Eles têm características químicas, propriedades químicas muito semelhantes entre eles. O hidrogênio, ele não pertence a essa família, mas ele está aqui por quê? Porque ele possui apenas um elétron em sua camada de valência. Tudo bem? Eventualmente, o hidrogênio ele é colocado, né, em algumas tabelas até fora da tabela. Por quê? Porque ele é chamado de elemento atípico. É o hidrogênio. Ele não se encaixa, na verdade, em nenhuma das famílias existentes aqui, ó, na tabela periódica. Tá joia? Então tá bom. Turma, agora vejam isso aqui, ó, os elementos de transição, né? Elementos de transição, elementos do grupo B. Bom, esses elementos de transição, os elementos do grupo B, eles vão apresentar o subnível mais energético, encerrando aqui, ó, em D. Estão vendo? Todos os elementos pertencentes à família B, eles vão ter aqui, ó, o seu subnível mais energético, encerrando com o quê? Com o subnível D. Se vocês prestarem atenção, né, o subnível mais energético aqui, ó, das famílias A, vai ser quem? Vai ser o S ou o P. Então, você fez a distribuição eletrônica, né? Faz a distribuição eletrônica, por exemplo, desse elemento químico aqui, ó. Vamos fazer aqui o berílio, né? O berílio, ele tem 4 elétrons, né, na sua camada, o átomo do berílio tem 4 elétrons. Por quê? Porque ele tem número atômico igual a 4.
Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica dele? Ficaria assim, ó, vamos lá. 1s2, depois 2s2. O que mais, professor? Não, mais nada, já encerramos. Aqui não precisa só de 4 elétrons, ele tem número atômico igual a 4, e aqui tem 4 elétrons. Veja bem, turma, qual família, então, o berílio pertence? Ora, se o subnível mais energético, né, o último a ser preenchido foi o S2, ele só pode pertencer a quais famílias? A uma família dos elementos representativos, a um elemento do grupo A. Não é verdade? Agora, de qual grupo A ele pertence? Olha, quem que termina com 2 elétrons na camada de valência? Olha aqui, ó, na camada de valência CV com 2 elétrons é quem? É quem está na família 2A. Vou voltar aqui na tabela periódica para vocês verem, ó. Cadê a família 2A aí? É a segunda coluna da esquerda para a direita. Essa é a família 2A. Tudo bem? Cadê o berílio? Ah, olha lá o berílio aqui, ó. Então, pessoal, o berílio ele possui 2 elétrons na camada de valência porque é da família 2A, ou grupo 2. E ele possui também, ó, 2 níveis de energia. Por quê? Porque a distribuição dele, ó, tem 2 camadas. O número de camadas é o número, né? É a posição do período que ele se encontra. Então, segundo período, por isso. Uma pergunta, professor, os elementos químicos em cada seu período indicam quantos elétrons em seu SME? Não. Atenção, para indicar o período é o número de camadas. Agora, para falar da família é o SME, é o subnível mais energético. Né? Por exemplo, o lítio ele tem 2 elétrons no subnível mais energético. Pois é, se ele tem 2 elétrons, o lítio tem 2 elétrons no subnível mais energético? Não. Olha a distribuição aqui do lítio. Ó, vamos lá. O lítio tem número atômico igual a 3. Tem número atômico igual a 3, então ele possui o quê? 3 elétrons, não é isso? A distribuição dele fica assim, ó. 1s2, 2s1, certo? Então, ele tem 2 camadas, ou seja, segundo período, e 1 elétron na camada de valência. Aliás, 1 elétron na camada de valência, né? O subnível mais energético dele é o S1. Então, ele vai pertencer à família 1A. Tudo bem? Aqui. Bom, pessoal, agora a gente estava falando dos elementos do grupo B, né? Os elementos do grupo B, eles vão encerrar aqui, ó, com o subnível D, né, como sendo o subnível mais energético. Por exemplo, vejam aqui, ó, o caso do ferro, né? O ferro ele tem número atômico 26, certo? Vamos fazer então a distribuição eletrônica aqui do ferro. Vamos lá, começando. 1s2, depois 2s2, 2p6, ó, seguindo as diagonais, 3s2, até que deu quantos, hein, pessoal? 2, 4, 10, 12, não é isso? O que mais? 3d6. Né? Então, a gente tem, na verdade, 2, 4... Espera aí, pessoal, meu computador está dando uma falha aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Só um segundinho. Alô? Voltei. Vamos lá. Isso aqui está errado, ó, pessoal. Vamos começar de novo. Ferro. 26, não é isso? Número atômico 26, 26 elétrons. Vamos lá. 1s2, depois 2s2, 2p6, na sequência das diagonais, 3s2, 3p6. Aqui deu quantos? 10, 12, 18.
Aí depois vem, ó, 4s2 e por fim 3d6, não é isso? 3d6. O que o 3d6 é? Ele não foi o último subnível que eu coloquei elétrons? Sim, foi. Ou seja, ele é o subnível mais energético, né? Então, de acordo com o que a gente está vendo aqui nesta página, quem termina com 3d6? Muita atenção, quem termina com 3d6? Olha aqui, ó, cadê d6? Cadê d6 aqui? Quem termina com d6 é este aqui, ó. É a família 8b, ou o grupo 8, não é verdade? Quantas camadas o ferro tem? 1, 2, 3, 4 camadas. Então, ele está no quarto período, e em qual grupo? No 8B, não é isso? Ou grupo 8. Vamos na tabela periódica. Ó, quarto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, não é isso? Qual que é o grupo que a gente identificou, não termina com D6? D6 aqui, ó, é o grupo 8. Cadê o ferro? Ah, o ferro é esse cara aqui, ó, nesta linha e nesta coluna. O cruzamento da linha com a coluna mostra o que pra gente? A posição do elemento químico. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Sim, eu respondo as perguntas na plataforma depois. É isso aí, ó. Respondeu certinho aqui, Gabriel. Arrasou. Ó, 3D6, 8B. Falou certo, falou bonito. Massa. Vamos adiante, então. Aí, galera, vejam bem aqui, ó. O grupo da família B, como é que a gente identifica o grupo da família B? A gente soma os elétrons, né, o número de elétrons da camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa. Não é mesmo? Eu vou voltar aqui no exemplo do ferro. No ferro aqui, o que a gente fez a distribuição, não está muito bom essa letrinha, porque fica difícil de desenhar aqui com o mouse. Mas observem bem, a camada de valência dele está aqui, ó, em 4, não é isso? No quarto nível eletrônico. Já o subnível mais energético está em 3, pois vejam bem, ó, não necessariamente o subnível mais energético vai estar na camada de valência, tá bom? Então, nesse caso aqui, como é que a gente identifica ainda para a camada B, né? Como identificar o grupo ou a família? Vai pegar o número de elétrons da camada de valência e o número de elétrons do subnível mais energético. Vejam aqui, ó, no caso do cromo, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Então, aqui no caso seria 1, não é? Mais quantos elétrons no subnível mais energético? O último a ser distribuído foi aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, né? Então, 5 elétrons no subnível mais energético. 5 mais 1, 6, não é mesmo? Então, ele está em qual grupo? Em grupo 6, não é mesmo? Vamos voltar na tabela periódica aqui, ó, para a gente ver o grupo 6. Deixe-me apagar estas anotações aqui, ó. Grupo 6, grupo 6, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ah lá, grupo 6, olha o cromo aqui, ó. Tá jóia, turma? Outro exemplo aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aqui o ouro, né? O ouro, vejam bem o ouro. O ouro possui 1 elétron na sua camada de valência e 10 elétrons no subnível mais energético. Então, 1 mais 10 dá quanto? Dá 11. Então, ele está em qual grupo? Grupo 11. Vamos tornar a tabela periódica aqui. Vamos ver, ó, grupo 11, grupo 7, 8, 9, 10. Ó, o grupo 11 aqui, cadê o ouro? O ouro é este aqui, ó, AU. Tudo bem, turma? Se vocês observarem, né? Estes exemplos que eu trouxe aqui são exatamente os exemplos que correspondem a casos excepcionais de distribuição eletrônica. Porque o que seria teoricamente aqui, ó? Vamos lá para o crômio, né? O crômio, 24 elétrons. A gente teria aqui, ó, 3p6, depois 4s1. Nós teríamos 4s2.
né? Isso é o quê? Isso é a teoria. 4s2, 3d4. Só que na prática, os experimentos mostram o quê? Que ele possui um elétron no subnível 4s1 e 5 elétrons no subnível 3d5. Todos esses casos aqui são exceções do princípio da construção das diagonais, não é mesmo? Do princípio de Aufbau. Por que que a família 8, 9 e 10 fazem parte de 8b, enquanto o resto das famílias é específico? Porque todos os elementos que pertencem ao grupo aqui, ó, a esse grupo, eles vão, de alguma maneira, apresentar mais ou menos as mesmas propriedades. Tanto é que os elementos de transição, eles são chamados de transição porque eles têm uma certa irregularidade. Tudo bem? Não, não são exceções todos dessas duas famílias, não. Tá, joia? Não são todos exceção. Vamos lá? Tem uma pergunta aqui, ó. Essa da camada de valência ser 4s1 e 3d5. Vamos voltar aqui. 4s1, 4s1, 3d5. Deixa eu apagar aqui o que a gente já escreveu. É isso aqui, né? 4s1, 3d5. Deixa eu identificar a pergunta. Isso, é porque um elétron passou por 3d5. Só que essa explicação, Gabriel, o porquê dele ter passado é uma coisa muito complexa, né? A gente tem que falar aqui de coisas um pouco mais aprofundadas, que no caso é melhor que vocês realmente guardem essas exceções aí para si, tá bom? Mandou bem aí, obrigado pela pergunta. Então vamos adiante, galera. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Beleza, vamos lá. Elementos de transição interna. Agora, quem são os elementos de transição interna, galera? São aquelas duas linhas que estão aqui, ó, embaixo na tabela periódica. Os elementos de transição interna são essas duas linhas aqui, ó. Essas duas linhas, na verdade, elas estariam aqui, ó, certo? Só que elas estão posicionadas ali, tá joia? Naquele grupo ali, pessoal, dos lantanídeos, o subnível mais energético vai ser quem? Vai ser o F, tudo bem? Vão ocupar até o subnível 4F e 5F, lantanídeos e actinídeos. Então, pessoal, com relação ao subnível mais energético, a gente tem os blocos da tabela. Os elementos que estão aqui, ó, ocupam o subnível S, aqui ocupam o subnível P mais energético. Estes aqui, ó, os elementos de transição externa até o subnível D, né, mais energético, e aqui o subnível mais energético é o F. Professor, então, se eu fizer a distribuição eletrônica lá, ó, deu F3, né? Provavelmente 5F3. Acabou aqui. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um elemento aqui, ó, do grupo, né, dos actinídeos, né? Bom? E aqui, pessoal, ó, os 4 grandes grupos da família periódica. O hidrogênio, os metais aqui de azul, né, que são a maioria, né? Os metais são a maioria dos elementos químicos. Os ametais de amarelo. E com esse azul clarinho aqui, quem? Os gases nobres, tá bom? Professor, então só pode ter hidrogênio, metal, ametal ou gás nobre na tabela periódica? Sim, acertou, mandou bem. Olha os metais, as características deles. São bons condutores, possuem altos pontos de fusão e ebulição, né? São sólidos na temperatura ambiente, têm um brilho metálico característico, são altamente maleáveis e dúcteis, eles reagem com ácidos, né? Formam óxidos básicos, têm tendência de perder elétron e por isso que formar cátions e formam aletos iônicos. O que é um aleto iônico? É quando ele se liga com um elemento da família 7A para formar um sal. Eles são chamados de aletos iônicos. Agora, já os ametais, eles são maus condutores de calor e eletricidade, pouco maleáveis e dúcteis também, né? O que é ser maleável? Ser maleável é formar lâminas, né? Você consegue formar uma lâmina ali, ó. E o que é ser dúctil? É formar uma espécie de quê? De fio, não é? Eles também possuem baixos pontos de fusão, ebulição e densidade.
Eles podem se apresentar nos 3 estados físicos, sólido, líquido ou gasoso, não possuem brilho, não reagem com ácido, formam óxidos ácidos e tendem a formar ânions. Eles também não formam haletos iônicos, e sim haletos covalentes. Por que é um haleto iônico e um haleto covalente? Porque um é ligação iônica e o outro é ligação covalente, não é isso? Uma observação interessante aqui, ó, que o silício e o germânio, que são ametais, eles são utilizados como semicondutores na informática, na produção de chips. O carbono grafite, de uma maneira geral, ele é um ótimo condutor de corrente elétrica, certo? Por quê? Porque a gente falou algumas características dos ametais e aqui a gente está falando algumas ressalvas importantes. Né? O carbono grafite e o diamante, eles têm alto ponto de fusão. O bório e o silício são sólidos, brilhantes e com alto ponto de fusão. O iodo sólido possui uma cor preta e apresenta um ligeiro brilho metálico quando sublima, e quando sublima forma um vapor violeta. Isso é verdade, né? Aí isso aqui a gente já conversou, né, que o hidrogênio é atípico e possui propriedade de combinar com metais e com ametais. Ele é um gás extremamente inflamável. Galera, já os gases nobres, né, eles são ametais e é o seguinte, eles são encontrados na natureza sob a forma de substâncias monoatômicas, como se fosse o quê? Apenas um átomo, né, que constitui o próprio gás nobre. Eles não se ligam com ninguém. Exatamente esse nome nobre aqui ó, tem a ver com o quê? Com a pouca reatividade, né, não se misturar com os demais, não é? E eles são praticamente inertes, ou seja, foi o que eu acabei de falar, não reagem entre si e nem com outros elementos. Tem alguma coisa na minha tela que não está dando para ver direito, eu não sei o que pode ser, galera. Eu não sei o que pode ser. Aqui, para mim, está tudo dentro do controle. Bom, obrigado por avisar. Galera, esses aqui ó, são exemplos dos gases nobres quando, quando sujeitos a uma alta tensão. Olha o brilho que eles fornecem, certo? Essa diferença na cor aqui ó, é por quê? É porque aqui tem um pouco de mercúrio na composição. Né? Tem um pouco de vapor de mercúrio juntamente com o argônio. Bom, os elementos artificiais, né? Vamos lá. O urânio é o elemento natural de maior número atômico, Z igual a 92. Os artificiais, pessoal, que foram criados pelo ser humano em laboratório, eles são divididos em transurânicos e em cisurânicos, certo? Bom, existem apenas 2 elementos cisurânicos. O que são os cisurânicos? São aqueles que têm número atômico menor que 92 e são artificiais, é o tecnécio e o promécio. E os transurânicos são quem? São aqueles que apresentam um número atômico maior ou igual a 93. Quem também tem número atômico 93 também é um elemento transurânico. Atenção para isso, elementos radioativos, todos eles com número atômico maior que 84 serão radioativos. Só que existem isótopos radioativos com número atômico menor que 84. Por exemplo, o carbono, hidrogênio e césio, eles têm números atômicos menores que 84. Estão vendo aqui? E ainda assim eles apresentam isótopos que são radioativos. Bom, entre as substâncias gasosas que existem na internet, nós temos essas aqui. É isso? E elas formam o quê? Substâncias simples, né? Apenas um tipo de átomo na formação da substância. Aqui a gente só tem nitrogênio, só tem oxigênio, não é isso? Só tem flúor. Esse aqui é o exemplo do gás flúor, né? Um gás de cor amarelo. E esse aqui é o gás cloro, um amarelo esverdeado. Só para exemplificar mesmo para vocês. Líquidos a gente tem quem? O bromo, que é uma cor castanha avermelhada, e o mercúrio, que é um líquido que prateado. Olha o mercúrio aqui e olha o bromo aqui. Bom, substâncias sólidas a gente tem ouro, né? Diversas outras substâncias. A exceção das que a gente falou anteriormente, todas as demais são o quê? São substâncias que estão no estado sólido. Bom, turma, a gente encerra por aqui nossa aula de hoje. Bons estudos a todos. Aconselho que utilizem essa transparência para fazer anotações, tudo bem? E façam perguntas pela plataforma. Eu vou tentar respondê-los o quanto antes. Pois é, olha, tá aparecendo essa imagem aí, né? Tá bom, eu vou tentar melhorar então e na próxima aula acredito que isso não vai haver mais, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? O nosso tempo está encerrando.
Alguma coisa a mais? Não? Então, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado. Aproveitem a oportunidade de estar usando aqui esse e-mail, né? E usem aqui esses slides, né? Repito, para fazer as anotações no caderno, porque vocês podem observar essa parte aí no seu livro, ela está muito bem resumida. Tá joia? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Um bom dia a todos.